A reinauguração do Memorial Wilson Pinheiro aconteceu nesta sexta-feira em Brasileia. O espaço tinha sido destruído pela alagação de 2012 e 2015, um investimento do governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Cultura. Esse espaço é um espaço que ele é fundamental para a história, não só do município de Brasileia, mas toda a história do movimento sindical de luta e resistência dos povos da floresta do estado do Acre, eu poderia dizer até da Amazônia. O Memorial Wilson Pinheiro guarda uma memória coletiva acriana muito importante e também abre o espaço nesse momento para que tenhamos um espaço de visitação, de memória sobre a história da cidade de Brasileia, sobre a história dos seringueiros, até chegar na própria luta e resistência. Então é de estimada importância para essa cidade, para essa região toda, esse memorial aberto, funcionando, podendo receber visitação a todo momento, acolhendo jovens de todas as idades, ele é para as futuras gerações. Importante com objetos dele. Exato, e aqui no memorial temos um quarto que foi criado especialmente para esse momento, que tem objetos que foram do próprio Wilson. Assim como nós tentamos delimitar de alguma maneira esse local onde ele tombou de maneira covarde há 38 anos atrás. Nós vamos mostrar agora a revitalização desse espaço do Memorial Wilson Pinheiro aqui no município de Brasileia. E nós vamos mostrar os objetos dele. Nós vamos entrar aqui no memorial que está sendo revitalizado pelo governo do estado. Olha só, aqui é a máquina de escrever que ele usava naquela época, né, 1980, ele usava para fazer seus documentos. Agora nós vamos adentrar aqui no espaço e aqui é a espingarda a espingarda de Wilson Pinheiro. Aqui é a espingarda dele, ainda boa, em bom estado de conservação, né? A espingarda que ele usava naquele tempo, em 1980, as pessoas utilizavam para sua sobrevivência. E aqui a gente vai mostrar agora o ferro de engomar. Ele usava esse ferro de engomar para engomar suas roupas. E aqui a rede dele, a rede do saudoso Wilson Pinheiro, a rede que ele usava para deitar no momento do seu descanso. E a gente observa aqui embaixo a toalha dele e também roupas que ele usava. E aqui o terno de Wilson Pinheiro. Esse terno aqui ele usava exatamente para participar das reuniões, para participar dos movimentos, das reuniões de importância para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Brasileia, isso no início da década de 80. A gente observa aqui os documentos pessoais dele, medalha que ele ganhou, medalhas e outros objetos pessoais dele, como documentação, CPF, identidade, né? E aí aqui o acervo de Wilson Pinheiro, a borracha que simbolizava exatamente naquele momento, né, a safra muito grande da borracha. E aqui o balde de seringa com os copos, tudo era utilizado naquela época, 1980. Aqui a gente observa uma situação importante. A faca do seringueiro Wilson Pinheiro, a lamparina e a poronga. Isso ele utilizava exatamente para cortar seringa. Ele era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Brasileia na década de 80, mas também ele era seringueiro e preservava a natureza. Ele combatia, né? Ele combatia o desmatamento, ele combatia tudo que fosse ilícito em relação à zona rural, em relação à floresta. Portanto, esse espaço aqui está sendo revitalizado. O governador Tião Viana veio especialmente para esse momento importante aqui no município de Brasileia. Mas para nós estudarmos o passado, e ao estudar o passado com verdade, com respeito, com serenidade, sermos capazes de fazer um futuro melhor. A história só serve para isso. Para a memória que mata a saudade, que reconhece, mas que faz um futuro diferente e melhor. E o Wilson Pinheiro era isso. Tá aí, imagina a criança Iamar, imagina a criança Angelina, sua família, na hora de querer do pai um abraço, ou ganhar do pai que ela levasse para a cama para dormir ou para a rede, mas a vida foi interrompida daquele pai. A vida plena, porque o Wilson queria a vida em comunidade. E aí a gente tem que testemunhar politicamente a história também. Quando havia uma ordem nacional, do Estado Nacional,
para que ocupassem a Amazônia e que derrubassem a floresta amazônica para fazer a presença humana ocorrer, isso não é culpa de ninguém. Não vamos culpar nem o fazendeiro por isso. Vamos ser verdadeiros na história. Agora, era um erro do Estado brasileiro, que pensava diferente. Agora aquilo podia ser feito, mesmo que fosse um erro, sem compreender a Amazônia, sem entender o significado dela no planeta, como âncora desse planeta poder se manter vivo, que pelo menos se entendesse que podiam chegar aqui, respeitar a vida, respeitar aqueles que estavam há um século aqui, respeitar aqueles que constituíram luta, que tinham levado em 1912 o Acre a ser o terceiro na riqueza nacional pela exportação da borracha, que valia mais do que o café e disputava com a pecuária brasileira, mas não consideraram isso. A filha do saudoso Wilson Pinheiro, Iamá Pinheiro, ficou emocionada na hora do discurso. De reavivar a memória de um grande líder. Primeiro ele construiu a luta e hoje nós mantemos a história. E dizer para vocês que dói tanto em mim, os anos se passaram, mas a história continua dentro de mim, de uma filha órfã, com mais 7 irmãos, nós somos 7 mulheres e um homem, e minha mãe ainda continua viva, graças a Deus, não está aqui por problema de saúde. E dizer para vocês, eu sou muito perseverante, eu sou paciente, eu sei pedir, aprendi a esperar, e eu esperei com tanta paciência de um dia isso aqui voltar a funcionar, para que a memória do Wilson continue viva todos os dias dentro de mim. Mas outros que estão chegando agora, outros que têm que conhecer a história de Brasileia, do Acre, do Brasil. E dizer aqui que eu estava lembrando assim com muita emoção da última vez que eu me encontrei com Lula, e ele disse: não chore mais, só comemore, porque o nosso tempo de chorar acabou. E dizer para vocês que eu sou muito grata pelo dia 27 de julho de 1980, quando aquele metalúrgico veio aqui em Brasileia e disse que estava na hora da onça beber água. A prefeita Fernanda Sem ficou contente com esse investimento no município de Brasileia e agradeceu. O memorial que a gente passou por 2 grandes enchentes em 2012 e depois em 2015, e que era algo que faltava para a nossa história. A gente tem um espaço em Iamá para que os nossos jovens possam conhecer o passado, de quantas pessoas lá atrás tiveram que lutar, tiveram que emprestar a sua vida, o seu tempo. E quantas famílias você dá esse depoimento emocionado aqui, de filhas que ficaram sem os pais. Eu vejo a Ângela aqui da mesma forma. E quando a gente vai lá para 80, Carioca, Thales, doutor Thales, que a gente vai lá para 80, e quando a gente não tinha aquela tecnologia, e quando a gente...